E aí, Nakamas, sejam muito bem-vindos. Finalmente o capítulo 1152 de One Piece foi lançado pelos e vazado por um informante. Então já sabe, né? Bora agradecer de coração a essa galera incansável que se desdobra pra entregar One Piece pra gente toda semana. Ah, e não se esquece de deixar o like no vídeo pra fortalecer o canal. E comenta aí de qual cidade você tá assistindo. Vai que o amor da sua vida também é fã de One Piece e tá por aqui nos comentários? O capítulo 1152 veio com o título Dia Terrível. A capa do capítulo continua acompanhando a jornada da Yamato pelo país de Wano. Após vencer uma luta de sumô, ela entrega o chapéu de palha caça, feito pela Otama, para o Kawamatsu. Com isso, sua missão chega ao fim, mas ainda falta visitar um distrito, o distrito de Ringo. Tudo indica que essa história de capa vai continuar até ela retornar à capital das flores. O capítulo retoma diretamente os acontecimentos do anterior. O Gaban explica que os Cavaleiros Sagrados não são invencíveis, então o Luffy ainda precisa aprimorar seu Haki do Rei. O Gaban também comenta que mais de um membro dos Chapéus de Palha possui esse tipo de Haki. O Sanji logo acha que estão falando dele, mas na real, o Gaban se referia ao Zoro, e o Luffy já sabia disso, que o Zoro também tem o Haki do Conquistador. Essa fala do Gaban basicamente confirma que o Zoro é sim um usuário de Haki do Rei. Além disso, o Gaban revela que existe um nível mais avançado do Haki do Rei. Para dar uma explicação rápida, no Haki do armamento existem 3 níveis. O primeiro é o endurecimento, o segundo é o emissão, que permite atacar sem encostar no inimigo, e o terceiro é o destruição interna. Pois bem, com o Haki do Rei é a mesma coisa. Atualmente o Luffy domina o nível de emissão, onde ele consegue revestir seus golpes com o Haki do Rei e atingir o inimigo sem sequer tocá-lo. Mas para conseguir derrotar os Cavaleiros Sagrados que possuem regeneração, ele vai precisar alcançar o nível de destruição interna. Lembrando que o Zoro ainda não tem plena consciência de que despertou esse Haki. Ele nem consegue usar aquela habilidade básica de fazer inimigos fracos desmaiarem só com a presença. Inclusive, nem mesmo no Carta da Book oficial do Zoro consta o Haki do Rei como uma de suas habilidades. Só uma menção bem breve. Voltando para o presente, o Gaban informa que o Loki também é usuário de Haki do Rei, e que isso será fundamental para vencer os Cavaleiros Sagrados. O Hajrudin diz que não vai liberar o Loki, mas o Luffy tenta convencer o Loki a se juntar à tripulação dele. Isso colocaria o Hajrudin numa situação onde ele teria que deixá-lo ir. Mas o Loki, Hajrudin, Zoro e Sanji não estão muito de acordo com esse plano do Luffy. Então o Gaban revela ao Luffy, Loki e Hajrudin que ele e o Shanks estavam em Elbaf no tal Dia Terrível. E aí começa o flashback de 14 anos atrás. Loki foi até o castelo para confrontar o Rei Harold, exigindo saber por que ele se aliou ao governo mundial, que havia matado o lendário Rox de Shebeck. Mas ao chegar lá, Loki encontra o rei já perfurado pelos próprios soldados. Duas possibilidades surgem. 1. O Rei Harold já havia sido transformado em um demônio por Imu-sama, e os soldados tentaram impedi-lo. 2. Ou todos os soldados do reino haviam sido corrompidos e se voltaram contra o rei. Por isso, existia um círculo mágico desenhado na sala do trono. E foi também por isso que o Loki precisou matar o próprio pai, como ele mesmo contou ao Hajrudin antes. Enquanto isso, o Shanks comenta com o Gaban sobre a ligação que tinha com o Rei Harold. Ele quer encontrá-lo novamente. E então aparece uma figura misteriosa roubando a fruta do diabo, lendária de Elbaf. As peças começam a se encaixar. Foi o Shanks quem roubou a fruta do Sol Nika do navio do Who's Who há 13 anos. Ou seja, a fruta guardada de geração em geração em Elbaf era na verdade a fruta do deus Sol Nika. O governo mundial já tinha um plano antigo para colocar as mãos nela, e tudo começou com a infiltração da Mother Carmel, que era na verdade uma agente secreta do governo enviada a Elbaf para espionar o povo e manipular o Rei Harold a se aliar com eles. E quando o Terrible Day, o dia terrível que aconteceu, o governo mundial conseguiu roubar a fruta do Sol Nika, para garantir que o deus da liberdade jamais renascesse. Mas foi o Shanks quem conseguiu tomá-la das mãos do governo mundial. Shanks já era um grande aliado do Rei Harold e do povo de Elbaf. Ou seja, o roubo da fruta do navio do Who's Who já era parte de um plano muito bem calculado. Shanks sabia que a fruta lendária levada por ele era a mesma que havia sido protegida por gerações em Elbaf. Com isso, a verdade vem à tona. Loki não teve culpa de nada. Ele foi apenas o bode expiatório pela morte do rei e pelo desaparecimento da fruta do Sol Nika, que pertencia ao seu reino. E aí vem um dos momentos mais curiosos do capítulo 1152. 14 anos atrás, em Elbaf, Shanks e Gaban estavam relaxando, tomando um saquê artesanal. Nesse momento, Shanks conta ao Gaban que no passado ele queria montar uma tripulação pirata com o Buggy, mas o palhaço recusou. Gaban então diz que isso faz sentido já que o Shanks era o garoto da profecia.
Enquanto os dois conversam, dá pra ver que o Shanks carrega a marca do Ebisu no braço esquerdo. Sim, ele também tem essa marca. O Shamrock comenta que o Shanks chegou a retornar a Mary Joyce, mas escolheu seguir como pirata em vez de virar um nobre mundial. Isso levanta uma dúvida cabulosa. Será que nessa visita a Mary Joyce ele recebeu essa marca? E se recebeu, isso significa que Shanks conhece o Imu-sama, já que a marca de Ebisu parece ser uma das habilidades ligadas a Imu. Então, se o Shanks tem essa marca, teoricamente ele deveria ter fator de regeneração, certo? Mas aí vem o mistério, porque o braço dele não se regenerou quando foi devorado pelo Rei dos Mares lá na Vila Fuchsia. Será que aquele monstro tinha hack do rei? Zoas à parte, né, Nakama? No final do capítulo, começa mais um flashback, dessa vez de 109 anos atrás. A gente vê o Rei Harold ainda jovem, completamente descontrolado, invadindo um reino humano e causando o caos. Ah, e atenção, nesse capítulo o Oda Sensei não colocou nenhuma frase de efeito ou mensagem especial, o que costuma indicar que One Piece não entrará em pausa na próxima semana. Boa notícia, né? E é isso, Nakama. Essas foram as novidades do capítulo 1152 de One Piece. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre o nosso anime favorito. E antes de zarpar desse vídeo, deixa eu agradecer do fundo do meu coração pirata essa tripulação de inscritos que é braba demais. Tô falando de vocês, Adão Cardoso, Vinícius, Huang, David, Bob, Cândida, Samuel, Anderson, Akinori e Puro Senpai. Cada comentário de vocês é tipo um poneglyph que carrega teoria, mistério e sabedoria do novo mundo. Vocês estão ajudando a montar esse quebra-cabeça que é One Piece e deixando o canal ainda mais insano com essas ideias cabulosas. E mano, olha só que loucura. Graças a vocês, o canal acaba de bater 3.000 inscritos. É isso mesmo, família. A maré tá subindo e a gente tá crescendo junto. E se você que tá vendo isso agora ainda não comentou, tá esperando o quê? Solta a teoria, solta o chute que já vale. Aqui a gente é tripulação raiz, e com vocês a bordo, o bando só fica mais forte. Tamo junto e até o próximo episódio, porque o tesouro pode até ser o One Piece, mas o verdadeiro ouro desse canal são vocês.